Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, gente. E hoje, né, a gente tá indo lá no neuropediatra sobre a investigação de autismo nos meninos. Aqui tá o Bruno já pronto, né, filho? Tu tá olhando da rua? É? Já tá pronto. E agora a gente tá indo lá, então, né, e eu vou mostrar pra vocês também um papel que eu liguei pra escola pra perguntar como que era o desenvolvimento deles na escolinha, né, com os professores, com os coleguinhas e tudo. E aí elas fizeram um relatório de ontem pra hoje pra mim, porque foi marcado assim de um dia pro outro a consulta. E aí elas fizeram o relatório certinho falando, e eu vou mostrar pra vocês também o que tá escrito, o que elas colocaram, né, das observações assim, deles com os colegas e com os professores. Então, gente, tá aqui os dois papéis, ó, que elas fizeram, né, do Bernardo e do Bruno. E agora eu vou ler pra vocês certinho o que tá escrito aqui nos papéis, tá? Então, esse aqui é o do Bruno, gente, e é o que elas colocaram aqui, ó, interação com os colegas. Durante um tempo em que estamos convivendo com o Bruno, percebemos que ele prefere caminhar pela sala, observar o ambiente e brinquedos. O mesmo ocorre no solário ou ambiente externo. Quando encontra um objeto ou imagem que lhe chama atenção, fica parado observando em alguns momentos, observamos que ele fica sorrindo para os mesmos. Ao encontrar um brinquedo que faz barulho ou um movimento, fica durante um bom tempo interagindo com o mesmo. O Bruno se dirige aos colegas somente para disputar algum brinquedo ou objeto. Durante essa disputa, ele insiste durante um tempo, mas se percebe que o colega não irá abrir mão, ele sai do local sem chorar e retoma a caminhar pela sala na busca de novas observações. Interação com as professoras. O Bruno não interage com as professoras por iniciativa própria. Quando elas o chamam para o estimular, ele não atende ou direciona o olhar para as educadoras, assim como não sorri. Ele não gosta de ficar no colo quando é oferecido. Ele fica pouco tempo e logo já fica descendo para ir ao chão. Quando está com sono, esfrega os olhinhos, emite sons, deita e logo adormece na caminha. Na hora da alimentação, observamos que o Bruno se alimenta bem. Enquanto está sendo lhe oferecido o alimento, ele abre a boquinha para comer. Ele não rejeita o alimento por estar satisfeito. Então, esse aqui é do Bruno. E aí, do Bernardo. Interação com os colegas. Durante o tempo em que o Bernardo está convivendo na sala, percebemos que ele prefere brincar sozinho. Geralmente procura os colegas para disputar brinquedos que lhe chamam atenção. Nesses momentos, ele tenta retirar o objeto dos amigos. Quando não consegue, chora e se joga no chão. Interação com as professoras. O Bernardo adora o colo das professoras. Ele pede colo e, quando é colocado no chão, motivado para interagir, reage no primeiro momento com choro, mas logo depois já vai procurar algo pela sala para brincar. Observamos que ele não dorme no colo, mas precisa de alguém pertinho em alguns dias, pois coloca a cabecinha no colo para adormecer. Já em outros dias, prefere pegar seu cobertor e dormir sozinho no chão, tatames da sala. O Bernardo interage com as professoras reagindo aos estímulos oferecidos por elas, como, por exemplo, sorriso, olhares, abre e fecha os olhos piscando para chamar a atenção das professoras. Ele percebe que as professoras gostam e repete várias vezes essa ação e sorri. Na hora da alimentação, observamos que o Bernardo se alimenta bem. Enquanto está sendo lhe oferecido o alimento, ele abre a boquinha para comer. Ele não rejeita o alimento por estar satisfeito. Então foi isso, né, gente, que elas botaram aqui. Então eu vou levar isso aqui pro neuro, porque da outra vez elas já me perguntaram como é que era eles na escolinha e eu não sabia responder. E aí agora elas fizeram esse relatório que eu pedi, né, pra levar pra eles poderem entender como que eles são lá, como agora eles estão convivendo bastante na escolinha, pra também entender como é essa interação com os colegas, com as professoras. E aí agora a gente vai lá, né, gente, acho que eu não vou conseguir gravar nada, mas se eu conseguir eu gravo alguma coisa, mas depois eu venho igual contando como que foi aí essa avaliação com o neuro, né, o que vai ser feito e por aí vai, né, gente. Então é isso. E aqui tá o Bernardo, ó, gente, tá rindo porque ele sabe que vai agora andar de carro, ó, ele tá bem faceiro olhando pra rua, né, filho? Vamos lá? Vamos? Então, bora! Cheguemos. Cheguemos.
Bom, gente, agora já é a noite, foi agora que eu consegui tirar um tempinho pra vir falar pra vocês como que foi aí a consulta, né, com o neuropediatra. Tentar falar um pouco pra vocês aí o que ele observou, o que ele falou pra gente, o que ele indicou pra gente, né. Então, gente, a gente foi lá na consulta, né, com ele lá na APAE, aqui de Igrejinha mesmo, né, lembrando que todo esse encaminhamento foi a escola que fez e foi super rápido e eu achei isso um ponto muito positivo, né, foi a escolinha das crianças, então foi super rápido e aí agora a gente foi pro neuro. E aí o neuro, o que ele falou, gente? Ele, né, perguntou várias informações, e daí também tinha toda a anotação da nossa reunião na creche, da Helenara, que era a fisioterapeuta que eles passaram primeiro ali na PAI. Então ele tinha todas as anotações, e aí também eu levei aquele relatório da escolinha agora que elas fizeram pra mim, pra ele ver como que ele era com os colegas e com as professoras, né? Então a gente começou a falar sobre o Bruno, né? E aí ele começou a me perguntar mais características específicas, né? E eu falei, gente, falei tudo que eu tinha pra falar, tudo que eu notava nele, que eu achava que era diferente, ou que eu já achava que eram sinais, assim, de autismo, né? E aí ele me disse, tu comentou com a pediatra, dessas coisas que eles não faziam e tal. E eu falei que sim, que eu tinha comentado, e que ela disse que cada criança tinha seu tempo, que eles eram novinhos ainda. E nisso, assim, deu pra ver nitidamente, ele ficou muito bravo, assim, sabe? Ele falou assim, ele disse, sério? E ele ficou, assim, tipo, dizendo assim, não, olha, eu não entendo os pediatras. Deu pra ver que ele ficou realmente, assim, ele disse, tu tá dando muitas características e, tipo, a pediatra, tipo, não deu atenção a isso. E aí, tanto que eu fui falando tudo, sabe? E aí ele olhou pra mim e disse assim, parece que eu tô conversando com uma pediatra. Tipo assim, realmente tanta informação que eu tinha. E ele falou assim, não, vocês estão certíssimo de vir, de buscar, de entender, né, o que vocês podem ajudar ele. E quanto antes melhor intervir, né, pra poder fazer acompanhamentos e tal. E aí daí a gente começou a conversar do Bruno, eu falei de todas as características dele. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais específico, falando mais em detalhes as características do Bruno, gente, comenta aqui pra mim, tá? Que aí eu venho, eu vou até anotar tudo, porque às vezes quando a gente vai falando no vídeo a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Eu já tenho o primeiro vídeo também que eu falei pra vocês, né, que eu contei sobre essa suspeita que a gente tinha. E aí eu relatei algumas características, mas tem várias outras, tá? Então se vocês quiserem, deixa aqui embaixo que eu gravo pra vocês. E aí ele observou o Bruno, né? Ele observou e perguntou algumas coisas e depois ele fez alguns testes nele, que eu não sei dizer certo o que é, gente. Mas com uns negocinhos, aquele do joelhinho assim que bate, e um outro que ele colocou no ouvido, que é diferente daquele aparelho que a gente tá acostumado no consultório, que eles botam dentro do ouvido, assim, pra ver alguma coisa, né? Mas era um outro aparelho, gente, que ele botava aqui, ele fazia assim no ouvido do ladinho. E aí, pelo que eu entendi, aquele aparelho saía um som. E aí ele queria perceber se a criança ficava incomodada com aquele som que saía, né? Se ela respondia aquele estímulo daquele som. E aí o Bruno, assim, não deu muita bola, ele botava aqui, ele botou aqui, daí ele balançou, daí ele botou de novo assim. E o Bruno, assim, não deu muita bola pelo som, já que o Bernardo foi totalmente diferente. Então, e aí, daí ele falou realmente que o Bruno, ele tinha muitas características de autismo, né, pelo que eu tava falando. Então, ele disse que o quanto antes intervir é melhor com terapia, né? Ele não deu diagnóstico, gente, porque o diagnóstico não é assim para dar um diagnóstico de autismo, né? Mas ele falou que sim, que realmente o Bruno tinha muitas características. E aí, então, ele ia pedir, como vão passar pela fonoaudióloga também, que a Pai já falou pra gente que encaminhar eles pra fono. Ele pediu, então, né, lá no requerimento dele, tudo lá, que já fica direto tudo na Pai, e lá eles vão marcando e só me ligam pra dizer quando que é as consultas, né. E aí ele disse pra encaminhar pra fono e também fazer um exame de audição no Bruno. Ele disse que, né, é bom fazer porque ele sentiu alguma coisa ali, então para ver se não tem nada na audição dele, né, para descartar qualquer coisa. Então a gente vai fazer o exame de audição dela, também vai marcar, acho que primeiro a gente vai com a fone e daí ela vai pedir esse exame de audição. E aí ele falou isso, né, do Bruno, que o Bruno é quem eu suspeitava mais, assim, porque eu via muitas características nele.
Então, ele assim, deu os parabéns pra gente, né? Por a gente ter tanta essa preocupação com ele, já de tão cedo perceber. Porque, como ele disse assim, ó, o quanto antes a gente intervir é a melhor coisa para eles poderem se desenvolver. Então, ele vai fazer fono e ele vai fazer terapia também, gente, tá? Eles vão ter a terapia, os dois, na verdade, vão fazer terapia, só que de formas diferentes. Ele disse assim, eu vou pedir terapia pros dois, mas porém com um olhar diferente, porque o Bruno, ele é mais, assim, ele tem mais características que o Bernardo. E, assim, ele é bem diferente, tanto que na sala, assim, foi nítido a diferença do Bruno pro Bernardo, sabe? De questão de reação, de emoção. Ele falou, ele disse, eu tô vendo nítido a sensibilidade de cada um, a emoção de cada um. Tipo, o Bruno, a gente precisou tirar a calça e o tênis, o Bruno quase não se incomodou, porque ele não chora, assim, é muito difícil, ele deu um chorinho de nada e deu. E o Bernardo já chora, já, tipo, ele não quer. O Bernardo já é mais mexeriqueiro de mexer nas coisas, o Bruno já é mais quieto. O Bruno foi pra porta de vidro e ficou lá na porta de vidro, querendo botar a boca na porta de vidro, mas em nenhum momento ele tenta pegar qualquer coisa. E o Bernardo já não, o Bernardo já vai puxando caderno que tiver em cima da mesa, ele é puxando. Ele já foi lá pra trás da mesa do Neuro, né, que é o Dr. Regis. Ele foi lá pra trás já, e aí o doutor falou assim com ele, ô cara, não sei o que, e ele já na hora olhou pra ele. Então ele faz bastante contato visual. E aí, então daí eu falei, né, que o Bernardo, eu sentia muita diferença desde que ele entrou na creche. Eu senti muita mudança nele em questão de desenvolvimento, né, e tanto que eu falei que eu suspeitava mais do Bruno que do Bernardo. E aí ele fez também os mesmos testes, assim, no Bernardo. E aí, do ouvidinho ele fez, e na hora deu pra ver que o Bernardo já começou a querer tirar, tipo, porque ele tava realmente incomodado. Então, porque ele ouvia bem aquele som que saía daquele aparelhinho, que eu não sei qual que é, se alguém souber me conta aqui também. E eu nem sei se é um som, gente, mas pelo que eu ouvi um pouquinho, assim, quando ele tava fazendo, assim, parece que eu ouvi um barulho como se fosse um som. Mas eu não tenho certeza disso também. Mas eu acredito que é isso sim, gente. E aí o Bernardo já se incomodou, já não queria tirar a roupa, já tava brigando, chorando, sabe, aquela coisa. E aí a gente conversou sobre o Bernardo também, que o Bernardo, na verdade, ele assim, ele não tem várias características que o Bruno tem, o Bernardo não tem. O Bernardo, ele responde mais quando a gente fala com ele, ele olha mais, quando chama ele olha mais, mas ele ainda também não faz algumas coisas, como bater palminha, apontar. Agora ele tá balbuciando mais algumas coisas, mas ele não fala nada, nenhuma palavra ainda. Então ele falou que o Bernardo pode ter alguns resquícios, né, de autismo também, por algumas características que ele tem, mas ele disse que sente muito menos, né, no Bernardo que no Bruno também, assim, e aí por isso que ele pediu terapia pros dois. Os dois vão passar pela fono também, só que daí do Bernardo ele não pediu o exame de ouvido nem nada, que ele acredita que não tenha nada, né, mas aí os dois vão fazer terapias, como eu disse pra vocês, com olhares diferentes de um pro outro, né? Porque, como eu disse pra vocês também, o Bruno tem muito mais características que o Bernardo. Então essa foi a nossa primeira consulta com o neuropediatra, gente. Aí ele falou pra gente que vai ter um acompanhamento de 4 em 4 meses pra ver como que vai ser aí a evolução deles, né? Eles fazendo essas terapias e tudo. E aí pra ver como que vai ser a evolução deles, né? Nesse processo todo. E uma coisa, assim, que me marcou bastante, assim, e que mexeu comigo, que na hora eu meio que enchi os olhos d'água, assim, sabe? Porque até agora eu tô muito forte, assim, com essa questão, porque era uma coisa que eu suspeitava, né? Mas, assim, quando ele falou pra mim que o autismo pode estar associado, né, a outras patologias, como ter epilepsia, convulsões. Então, aquilo já me deu um aperto, assim, no coração, sabe? Tipo, sei lá. Daí ele comentou isso. E ele disse que é muito importante a gente ficar de olho. Tipo, por exemplo, o Bernardo. Como o Bernardo ele não tem muitas características, mas é muito importante a gente sempre estar observando ele. Porque às vezes pode ser características mínimas, né? Mas ele pode ter, como ele disse, ele tem alguns resquícios. Algumas coisas, tipo, tem. Não tanto quanto o Bruno. Mas foi isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham entendido aí. É que eu queria já gravar logo na hora que eu chegasse, mas daí eu tinha que trabalhar e daí não tinha como. Porque daí, às vezes, assim, depois passa o tempo, a gente vai perdendo as palavras que ele usou e até algumas palavras a gente não sabe falar, né, direito. Mas espero que vocês tenham entendido aí certinho, mais ou menos como que foi aí, tá?
E eu vou sempre estar compartilhando aqui com vocês, quando chamarem para as terapias ou para fono, tudo eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Não esquece, tá bom, de curtir o vídeo, se inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e me acompanhar lá no Instagram. Um super beijo e até a próxima. Tchau!